Nós estamos aqui para dar continuidade à segunda etapa do nosso projeto Esclarecimentos Espíritas. Nessa segunda fase, nós vamos começar com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas nós vamos procurar fazer isso de uma maneira agradável, que todos possam também participar se tiverem interesse. Para vocês terem uma noção básica sobre o Livro dos Espíritos, vocês podem voltar à nossa página no YouTube ou à nossa página no Facebook e assistirem um vídeo que fala sobre o histórico do Livro dos Espíritos, relatando como ele surgiu e como ele é organizado. Mas hoje, só para aqueles que tiverem curiosidade e não recordam ou têm dúvidas, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro lançado por Kardec. Ele é composto por perguntas que Kardec fazia aos espíritos e respostas que os espíritos davam a Kardec. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros básicos, que são eles: o primeiro livro, o livro das causas primárias, aonde traz conceitos sobre Deus, a natureza, enfim, as noções básicas. O segundo livro, o mundo dos espíritos ou dos espíritas. Esse segundo livro, ele relata a origem dos espíritos, como os espíritos se classificam, enfim, fala em perispírito, todo um resumo sobre a noção do que é o mundo espiritual. O terceiro livro fala das leis morais, as leis naturais, as leis de Deus, aquelas leis às quais todos nós estamos sujeitos. E o quarto livro, Esperanças e Consolações, fala da felicidade e do que é preciso para a gente ser feliz. Hoje nós vamos dar início a esse primeiro capítulo do livro, falando um pouquinho sobre a origem de tudo. A origem de tudo, na verdade, é Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós temos relatando lá o conceito. Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, do qual os espíritos dão uma resposta. E hoje nós estamos aqui em 5 pessoas, 5 trabalhadores da Casa Espírita, que vamos começar a conversar sobre esse assunto. O que é Deus, o que é o infinito, por que que Deus, segundo os espíritos, não é considerado como infinito, mas sim os seus atributos. Então, são sobre essas 3 primeiras questões que nós vamos conversar aqui. Se você tem interesse em participar desse nosso diálogo, coloque um comentário, faça uma pergunta ou diga a sua opinião sobre o assunto, sobre o que nós falamos aqui. Nós gostaríamos que esse trabalho fosse bem interativo e nesse trabalho a gente pudesse realmente ter a compreensão do que o público, né, acredita, o que o público considera do nosso estudo. Então, companheiros, né, de estudo, gostaria que vocês abrissem o microfone e vamos então ver como é que na visão de vocês, né, dentro do Espiritismo, a gente considera Deus. Que resposta os espíritos deram a Kardec e o que essa resposta traz a cada um de vocês. Então, com vocês agora, para a gente conversar. Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é explicado aqui que ele é a inteligência suprema, né? Então, seria algo assim que não existe outro igual, com uma inteligência tão superior a ele. E quando os espíritos perguntam se Deus é infinito, né? Que os espíritos respondem, aliás, Kardec pergunta, os espíritos dizem que é uma definição incompleta, uma pobreza de linguagem dos homens. Como é que vocês veem esse conceito, né, essa resposta que os espíritos deram a Kardec? O infinito é exatamente sobre esse sentido que eu iria me referir, assim, sobre essa questão da existência de Deus, né, de como mensurar esse tamanho. Não tem como a gente mensurar uma coisa assim que está muito longe do nosso entendimento ainda, está muito longe Deus,
sabemos que existe essa força superior, que existe esse poder superior, né, que nos guia, que nos dirige na nossa vida, assim, mas ainda nós, na nossa inferioridade, na nossa pequenez, assim, a gente não compreende ainda o verdadeiro sentido dessa existência de Deus. Sabemos que existe esse ser superior, esse ser supremo, que está em todas as coisas ao nosso redor, mas a nossa inferioridade ainda não nos dá a visão clara para a gente ter essa definição. Sabemos que existe Deus, por vários caminhos a gente tenta chegar até Ele, diversas religiões, diversos segmentos, nós temos a nossa ideia, o nosso conceito através da doutrina espírita, e não estamos aqui dizendo que esta é a verdadeira. É uma fé raciocinada que nós estamos aqui justamente para chegar a andar nesse caminho em direção a esse ser supremo. A primeira que a gente tinha de Deus, né, aquele velhinho, barbudo, né, sentado lá do alto, nos olhando. E a gente sabe que tem muitas religiões ainda que pensam Deus assim, né? A gente sabe que, na verdade, Deus não é uma pessoa, porque a gente caracteriza ele como a gente se vê, né? E, na verdade, Deus é muito mais do que isso. Deus é uma energia, algo... Né? Cada religião explica, né? Tem religiões que explicam de maneiras diferentes. Nós não conseguimos ainda conceber, né, esse conceito, compreender verdadeiramente o conceito. Por favor, pode falar. Eu li um comentário do Espírito Miramês, que ele diz assim: como nos dá segurança saber que existe essa inteligência suprema, saber que existe esse ser supremo que cuida de nós, que criou todas essas coisas, que nós não somos simplesmente obra do mero acaso, que não existe o acaso. Então, isso nos dá a segurança de tu saber que tu não está perdido aqui, não caiu aqui por acaso, que existe esse Deus, que existe esse ser comandando o universo. Pode a falar, Miriam se referiu a sentimento, e eu ainda acrescento mais uma palavra a essa analogia, assim, percepção. Porque, como ela mesma disse, e todos nós sabemos assim, ó, se você parar e pensar e imaginar Deus, ele está em tudo que nos cerca, está ao nosso redor, e nós não temos essa percepção. Às vezes, nós passamos pela uma paisagem assim, e nem nos detemos nela, e exatamente naqueles detalhes, naquela coisa pequena que está ali, que tem o grande dedo do Criador, né? E às vezes nós passamos reto, porque a nossa vida nos dias, não de agora, mas eu acho que de sempre, foi agora mais ainda com essa evolução da humanidade, assim, é muito corrida. E a gente não consegue se deter nos detalhes, e é nos detalhes que a gente aprende a entender esse sentimento, a sentir Deus próximo de nós, porque eu concordo plenamente com a Miriam, assim, nós não estamos aqui por acaso, não saímos de um acaso, de alguma coisa. Nós temos, sim, uma função, e para seguir nessa função, para nós termos essa função, lograr um êxito nessa função, assim, ó, é só com Deus mesmo. E, às vezes, é muito difícil você ter essa percepção nas pequenas coisas que estão ao teu redor. E essa questão que vocês estão comentando já entra nas questões 4 e 5, né, que nós temos aqui, que fala das provas da existência de Deus, e também fala do sentimento intuitivo que o homem tem e carrega dentro de si, aonde os espíritos, né, dizem que todos nós temos esse sentido de Deus, essa intuição do Criador. Daí até é questionado ali depois que se isso não é coisa das religiões, não é coisa criada, né, e que a gente cultua. Daí os espíritos mesmo dizem que aqueles que vivem, os silvícolas, aqueles que vivem na floresta, isolados, né, dos outros, que como é que eles também têm as manifestações de Deus. Então, como é que vocês veem essas provas da existência de Deus? Como é que vocês poderiam relatar, né? Já começamos aqui, né, na natureza, enfim.
Mas esses efeitos de Deus em nós. Na verdade, Deus está presente em nós, né? Ele está no nosso coração, aquela semente do amor, da fé, então isso está em nós, isso existe em nós. É nós que temos que permitir que acenda, que a gente sinta, que a gente divulgue, que a gente trabalhe, mas Deus está presente em nós mesmos, na nossa vida, é tão próximo que eu acho que nós mesmos somos uma prova da existência de Deus. E além de estar em nós, acredito que em tudo o que há ao redor de nós, né? Eu acho que tudo que existe é prova de que Deus existe. Por isso mesmo existem as mais diversas formas de vida, né? Quando a gente olha para a natureza, né? Pode falar, Beto. E eu acredito também, assim, ó, que a existência de Deus, assim, ó, se faz presente no meio de nós, assim, também não é só nos momentos alegres, porque Deus é bom e justo. E quando acontecem esses reveses, esses percalços na nossa vida, é Deus agindo com aquele espírito para indicar a sua lei de justiça. Então eu acredito assim, ó, que Deus está presente em todos os momentos, bons e maus. E ele se faz presente mais verdadeiramente, porque é o mesmo esquema que a gente tem, que a gente entende, assim, ó, um lema que na casa espírita. Se você não vai lá por amor, você vai pela dor. E Deus nos mostra isso, quando ele faz nós sentir assim essa necessidade de a gente se interiorizar, buscar esse sentimento que está dentro de nós, assim, eu considero assim uma verdadeira presença de Deus, assim como a Vilma disse, dentro de nós mesmos, assim, ó, que vai aflorar a nossa verdade, as respostas que a gente está procurando, assim, para entender esse ser supremo. E quem não acredita em Deus, eu fico pensando assim, mas e quando para e olha a beleza das flores, as cores, as diversas cores que existem, o vento que sopra, a água correndo nos rios, qual é a explicação que dão para isso tudo, para essa harmonia, para os pássaros que cantam? É tanta beleza à nossa volta, belezas que nenhuma mão do homem consegue fazer. Então, qual é a explicação que dão para isso? Na verdade, eu acho que muitos negam a existência de Deus por orgulho, por não admitir que existe um ser superior que sabe mais que eu, que pode mais que eu. Então, acho que muitas vezes a negação nem é tão sincera, muitas vezes a negação acho que é por orgulho. E eu acho que esse sentimento, né, que a gente manifesta, isso também repercute nos outros, né, porque quando a gente tem esse conhecimento, essa vontade de conhecer Deus, porque conhecer, na verdade, a gente ainda não conhece pela nossa, né, pequenez, a gente também consegue manifestar isso para aqueles que convivem conosco. Eu acho que aí tem a importância, né, da gente tentar compreender Deus. E o Espiritismo, eu acho que é uma das religiões que mais traz isso, através da nossa mudança, do nosso entendimento, porque faz com que a gente consiga começar a compreender, né? É uma pontinha do iceberg, mas a gente já começa a compreender, né, que existe alguém maior que nós, e esse alguém maior que nós, por mais que às vezes, né, aconteçam coisas ruins, é como uma forma de aprendizagem, é como uma forma da gente mudar a nossa maneira, porque se está acontecendo coisas ruins é porque nós estamos fazendo coisas ruins e temos como resultado isso. Então, eu acho que Deus também nos traz esse sentido quando a gente para e reflete, né? Nós não podemos pensar que só vamos receber bênçãos e graças se nós não produzimos essas bênçãos e graças para aqueles que estão ao nosso redor. Eu acho também que essa forma de ensinamento e de crença de que existe essa força maior
nos veem desde quando crianças. Eu acho que isso é uma coisa que é importante ser ensinado desde muito pequenininho, desde muito jovem. Acreditar que existe esse ser, essa força superior, essa energia, algo maior em quem crer e acreditar. Eu acho que isso é um ensinamento que deve vir desde longe, porque, de repente, aqueles que não acreditam na existência de Deus, eles, quem sabe, não tiveram assim um ensinamento, ou aconteceu tanta coisa na vida dele que ele deixou de crer que existe, né? Essa força maravilhosa, a perfeição da natureza. Eu acho que isso é importante desde pequeno, essa forma de ensinamento através da família, porque é assim que tu vai desenvolver desde sempre essa ideia de ter a quem respeitar, a quem pedir, né, um consolo, pedir um socorro num momento que está sendo difícil para te passar. E a crença, né, essa forma, essa devoção, tu vai sendo ensinado quando criança e aquilo tu mesmo vai despertando, né? Então, a forma como tu pede e acredita é o que muitas vezes vai fazer acontecer, né? Então, aí tu vai desenvolver a tua fé e vai passar a acreditar, mas isso eu acho que é um ensinamento que deve ter desde a infância para todos. Independente da religião, né? Eu acho que Independente da qualquer religião, com religião que faça. certeza, com certeza. Eu acho que nós podemos, por hoje, né, encerrar aqui esse vídeo e na próxima semana nós daremos continuidade, né, a esse assunto, concluindo esse assunto e passando adiante nas questões. Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a gente pede que compartilhe, que curta, que comente o vídeo, para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas e que a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, consiga, né, chegar adiante, ir a outros corações tão necessitados, que quem sabe quantas pessoas, agora como a Cassimélia há pouco falou, né, pensam em suicídio, pensam em terminar com a vida, porque não tem esse sentido de Deus, de repente, dentro de si. E, de repente, através, né, desse trabalho, através do estudo, do conhecimento da doutrina, cada um de nós, aqueles que estão assistindo, nós que estamos participando, podemos levar um pouquinho de Deus, melhorando um pouquinho a vida, quem sabe, do nosso irmão tão necessitado e que está precisando do amparo. Então, agradeço, né, vamos fazer um encerramento, agradecendo aos espíritos trabalhadores da nossa Casa Espírita, à avó Ana Maria, ao Dr. Bezerra de Menezes, pela nossa oportunidade de estarmos hoje aqui, levando a todas as pessoas que necessitam, que têm interesse, que simpatizam com a doutrina espírita, esses ensinamentos, que para nós, com certeza, são muito importantes, fazem a diferença na nossa vida. E assim a gente também quer levar aos demais. Muito obrigada pela presença de todos vocês que participaram, muito obrigada a todos que estão assistindo esse vídeo. E contamos, então, com vocês para a próxima semana, para o próximo vídeo, dando continuidade a esse estudo. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.